Hoje é dia de falar de Alfa Romeo aqui na garagem, a bordo de um dos modelos preferidos, 164, tem uma história fantástica. Esse exemplar 95, também novíssimo, a gente vai contar um pouquinho essa história a partir de agora. Muito bem, pessoal. Saudações! Hoje é dia de falar de Alfa Romeo, hein? Cara, que maravilha! Alfa Romeo 164 é um dos modelos que eu mais gosto. Eu gosto mais do Alfa 164 do que do 166, porque há um bom tempo atrás a gente fez uma matéria com 166 e 164, mas o 164, cara, o coração bate mais forte. Eu lembro de ter visto no lançamento desse carro, quando ele chegou ao Brasil, né, reabertura de importações e tal, teste da quatro rodas, e cara, que apaixonante ver aquele carro, né, com esse design incrível. E ele é um carro, cara, eu acho fabuloso, sinceramente. Olha dessa ótica, e essa cor preta também, tem outras cores que são bonitas também, que realça mais a parte cinza de baixo, mas esse preto aqui também tá lindo, uma cor muito formal para um Alfa Romeo, para um modelo da Alfa Romeo. Al Pacino certamente escolheria, mas enfim, uma coisa que eu gosto muito desses carros é justamente o design, e um dos pontos principais do design é a dianteira. Cara, olha só que legal o detalhe do conjunto dianteiro. Aquele carro que você fica olhando ele uns 3 minutos antes de começar a gravar, porque realmente, olha o detalhe aqui. Olha o desenho primoroso e todo quadradão. Lembrando que ele chegou ao mercado em 87, né? Então ele é um carro totalmente quadrado dos anos 80, mas é o que a gente gosta. Detalhe aqui também das rodas, olha só, 15 polegadas, um desenho muito bonito, um desenho muito charmoso. E se a frente é muito legal, o que dizer dessa traseira, meus amigos? Eu acho uma das mais belas da história. Você vê o que eu costumo falar de design, né? É engraçado como o design ele vai e volta, é que nem moda, né? Design de carro. Essa questão do prolongador de lanternas, que hoje em dia todo carro tem, SUV, sedã. É muito engraçado como isso é uma tendência lá de trás que voltou, né? Até um seguidor pediu fazer um vídeo sobre design. Não é minha especialidade, mas eu vou procurar alguém para falar de design, que eu acho que vale muito a pena. E o desenho desse carro, a traseira dele é fenomenal. V164 V6, símbolo da Alfa, aí mais de 100 anos de história, realmente uma marca fabulosa para todos nós que gostamos dessas maravilhas italianas. E uma coisa que vocês não sentem aqui é o cheiro do couro. Olha só que beleza. E como eu falei, né, esse carro ele é bastante formal também. Detalhe da cor, enfim, do estilo. Detalhe do banco elétrico com regulagens. Olha só. Alfa Romeo. Cara, sensacional. E uma coisa interessantíssima desse carro é também a ergonomia. Eu gosto desses carros que você consegue ter uma visão da frente também, você não fica lá embaixo no banco, né? Eu gosto muito, e a ergonomia dele é muito legal. E uma outra questão também ergonômica importante é a gente pensar que o carro ele foi feito para ser pilotado, né? Para ser guiado. Então você vê que todos os comandos estão à mão do motorista. O painel está todo concentrado aqui, ó. Olha desse lado. Eu estou dirigindo e o painel está todo concentrado à minha direita. Cara, isso é fabuloso, assim, em termos de ideias gerais para você dirigir um automóvel. Então, é fantástico. Detalhe aqui do volante, um painel também que traz... Olha só que legal. Olha a chave vermelha, olha o detalhe da chave vermelha. Olha esse painel que lindo, meus amigos. Olha isso. Check control, todos os instrumentos analógicos. Meu, que apaixonante, que apaixonante. E aqui, ó, também informações sobre tudo, abertura do tanque, abertura do porta-malas, ar-condicionado, direcionamento do ar. Eu adoro esse, olha que deu o detalhe aqui, ó. Fantástico também, né? Olha só que interessante. Eu adoro essa ideia, né? Que vai descendo, né? O painel tem um desenho muito legal por conta disso também. E aqui o câmbio de 4 velocidades. Já falamos de um exemplar V6, esse é um automático de 4 velocidades, e aqui os comandos os comandos aqui do espelho elétrico, enfim. Agora vamos falar do couro esportivo. Sabe que o couro esportivo é o espírito Alfa Romeo. Não é exatamente o motor, mas esse V6, sensacional. Coisas interessantes para olhar no cofre antes de falar do motor.
é o amortecedor de capô. Eu sempre falo disso, né? Mas é uma coisa extremamente útil, né? E aqui nós temos o famoso V6 Busso, esse motor histórico. Vamos falar do histórico engenheiro criador desse motor, que nesse caso 12 válvulas, 3 litros, com 192 cavalos. Muito bem, Alfa Romeo 64, olha só, chave vermelha, primeira coisa bacana, eu comentei há pouco sobre isso, né? A Alfa Romeo V6, e é o V6 Busso, né? Realmente um carro lendário aí, entre as Alfas. Uma coisa interessante desse carro, e é engraçado porque você tem aqui o V6, ele é bem suave, e a programação do câmbio, você percebe que é uma programação automática, é uma programação de conforto também. A gente acelera, ele já vai botando uma marcha em cima da outra. São 4 marchas, e é engraçado porque logicamente na saída ele vai botando uma atrás da outra, dá a impressão até de serem mais marchas. Alfa Romeo 64, eu dirigi o Mondeo V6 e agora um 64, e é muito engraçado como a ergonomia do Mondeo, ela é mais convidativa para dirigir, no sentido assim, eu comentei há pouco que tá tudo na mão do motorista do 64, mas ao mesmo tempo ele é um carro, a não ser que você dirija lá no chão, eu não sei se o banco abaixa mais, mas você tem um painel um pouco alto na sua frente. É uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco diferente no sentido de convite a acelerar, a pisar fundo. Mas é uma característica do carro, sem dúvida nenhuma. Falar de um 64 é falar de muita coisa, sentimentos opostos, digamos assim. Aqui no mercado nacional, como a gente sabe, existia uma grande esperança, né, digamos assim, com a reabertura das importações. Não é esperança, é expectativa. A gente ficou com importações fechadas durante aí 14 anos, 16 anos, e as pessoas esperavam muito, e quem logicamente tinha dinheiro esperava, falar, pô, vai reabrir importação, vou aproveitar para comprar umas coisas interessantes e divertidas. E o 64, o Lada foi o primeiro, como a gente falou, recente da Like SW, e o 64 foi um dos primeiros também, foi um carro que chegou logo naquele início da reabertura, e Alfa Romeo e toda aquela história, e um carro lendário. Vale lembrar que aqui no Brasil a Alfa Romeo tem uma história muito rica, porque afinal o 2300 foi o único Alfa Romeo produzido pela Alfa Romeo fora da Itália. Cara, olha isso, né? É uma coisa que deve ser levada muito em consideração quando você fala de uma marca italiana tradicional, com mais de 100 anos. O Alfa 2300 é um carro que eu gosto muito, particularmente adoro o Alfa 2300. Vou fazer uma matéria atual com um deles. A gente já falou de alguns, meu amigo Paulilo, apaixonado por Alfa Romeo, lá da confraria 2300. Mas então, a 2300 foi, né, o único carro da Alfa Romeo feito fora da Itália. E o que é legal é que as pessoas esperavam muito da Alfa Romeo aqui no Brasil, desse retorno, por ser uma marca tão tradicional. Olha os 3 litros aí. Mas, como a gente sabe, eles foram vendidos, acho que só a $150 mil o 64, salvo engano. E depois houve mudança de preço de dólar. Aí para desovar, digamos, uma expressão meio estranha essa, desovar o estoque, eles acabaram vendendo por um preço muito mais baixo. E as pessoas, os compradores, os primeiros compradores ficaram descontentes, com razão, claro, né? Você imagina, né? Você vai lá, paga $160 mil, $150 mil,
e passa 2 anos, os caras vendem pela metade do preço. Complicado. Isso aconteceu já com outros modelos, mas realmente fica aquela ideia, né? É tipo o Collor que pegou a poupança, né? Todo mundo lembra disso. Meu sogro mesmo lembra disso. Pô, tinha o dinheiro da poupança, né? Então as pessoas lembram. Quando você mexe no dinheiro, meus amigos, é complicado. E, né, tá certo, né? Sobrevivência de muita gente não é um tema muito simples de lidar. Mas a 164 então chegou nesse contexto dessa forma. Mas historicamente falando, ela chegou ao mercado em 87, como eu comentei, o desenvolvimento começou antes. Então ela foi apresentada como um conceito em 85. Então você imagina, para ser um conceito em 85, a 164 é um carro praticamente do começo dos anos 80. A gente fala de planejamento, de história. Eu gostei de uma questão do câmbio. Ele identificou que a gente começou a descer, voltou uma marcha. Muitos câmbios de veículos mais antigos não fazem isso. É interessante. Ele simplesmente, quando você está descendo, olha só uma RAM, ó, como se devem puxando aí. A RAM nos Estados Unidos, a ideia é justamente essa. Uma grande sacada do desenho genial é da Pininfarina. E esse desenho Pininfarina, o estilo Pininfarina, Alfa Romeo, é um casamento, meus amigos, sensacional. E assim, ela chegou ao mercado, lá no mercado europeu, em 87, um carro realmente novo, com um estilo muito marcante, com um estilo bem datado dos anos 80, que a gente gosta de carros dos anos 80, gosta muito, é o estilo quadradão, cara, esse V6, ele é um som bonito, né? É um estilo quadradão, mas é um estilo que enche os olhos, principalmente agora que é um carro clássico, né? Um carro antigo, isso soma muito uma coisa com a outra. O que é interessante é que aqui no Brasil a 164 veio como só na configuração V6, assim como as Spider, né, os conversíveis também vieram só com 3 litros V6, né, o Busso, Giuseppe Busso, nossas homenagens. Ele só veio nessa configuração, só que 12 válvulas ou 24 válvulas com opção de câmbio automático de 4 velocidades ou manual. Mas lá fora, cara, o 64 teve várias versões interessantes, inclusive a Q4, que é uma versão com tração integral, uma versão realmente incrível do ponto de vista da dinâmica e da história. É um carro realmente diferenciado. Não sei se vai chegar uma aqui no Brasil algum dia, importação, já que faz mais de 30 anos, mas seria uma versão que eu teria muita vontade de andar. Aliás, o próprio 155 Q4, eu acho ele fantástico. Na Argentina tem, lá é um 2 litros turbo, né? Não é um V6, mas, cara, muito legal, configuração muito bacana, né? 4, tração integral, você imagina, no Alfa Romeo, cara, que coisa legal. Então, o 164 teve, a gente fala às vezes do feminino, né, Alfa Romeo, mas o 164, né, o sedã, enfim. Gostei do escalonamento desse câmbio, já tinha gravado com automático também, mas é tanta matéria que a gente acaba até esquecendo das impressões de alguns carros. Outros ficam ainda mais marcantes. Mas ele tem um escalonamento até legal, se a gente for pensar no contexto da época, claro. Essas configurações do 164, você imagina, né, cara, as outras configurações que ele teve. Eu sei que aqui no Brasil tem uma versão ou outra mais rara, mas Q4, pelo que eu sei, não temos. Mas se tiver, vamos encontrar, porque, cara, é um carro apaixonante. E é engraçado como o escalonamento do câmbio, realmente, ele te deixa... Ele é mais voltado para o conforto mesmo, né? É uma questão bastante curiosa. Mesmo no kickdown, ele acaba, digamos, prezando o conforto, priorizando o conforto e não te dá grandes esticadas, né, no motor V6. É uma questão curiosa. Não sei que você use aqui o modo manual, sai em primeira, mude para segunda, mude para terceira e depois põe no drive. É uma opção também, mas, enfim, um carro clássico, vamos respeitá-lo e curtir
esse som do V6 aí ao fundo, uma bela sinfonia italiana. Uma coisa curiosa do Alfa 64 é que, falando também de história, teve uma versão que é muito legal. Naquela época da pandemia, fiz um vídeo que é o Procar, que era um Alfa Romeo 64 com motor V10. Era um carro de pista, ele era um carro sensacional de pista. Eu fiz um vídeo sobre ele. No final desse vídeo acho que vai ter um 64, um 66. Não, vou botar isso. No final do vídeo vai ter a matéria falando sobre o Procar. Cara, que carro sensacional. Pegamos um pouquinho de tráfego agora nessa estradinha, mas de qualquer forma, o 164 é um carro histórico da marca, e atualmente a gente encontra dois tipos de Alfa Romeo 64. Carro muito bom, que está caro, e carro muito ruim, que está barato. Então, se você pegar o exemplar íntegro, você vai pagar caro, mas vale a pena, cara, vale a pena, porque é um dos modelos que eu acho mais legais, assim, dos últimos 30 anos da marca, apesar de ter o pecado da tração dianteira, porque essa plataforma tipo 4, além da Saab, também ela foi usada por outras marcas. Então, né, nós tivemos, digamos assim, uma necessidade de criar algo que pudesse encaixar na necessidade de todas as marcas, né? Tração dianteira e tal. Esse V6 com a tração traseira seria ainda mais prazeroso de andar, seria mais legal. Mas enfim, essa é a história, e é um carro clássico hoje em dia que merece aí os nossos elogios. Obrigado pela audiência, já vou me despedindo, um grande abraço a todos e nos falamos. Vou dar mais uma voltinha aqui. Ó que beleza, ó, som de fundo, fantástico, meus amigos. Até mais, tchau, tchau.